Posso ser sincero, dane-se as metas, esqueça as metas, porque isso só serve para te dar gatilho de insuficiência. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Falei ontem sobre metas com bom senso e prometi que se ontem eu ia defender as metas, hoje eu não vou defendê-las. Porque, como eu digo para vocês, tem gente que precisa de metas. Tem gente que não precisa de metas, entende? Tem gente que vai precisar ali ter tudo organizadinho, planilhado, aquela coisa chata. Tem gente que precisa estar aqui com a galera do fundão. Meta, que metas? O que importa é sobreviver. É isso mesmo, meus caras, entendeu? Entende? I'm a survivor. I'm a survivor. Cara, de onde veio essa música? Eu queria saber, entendeu? E de onde veio a ideia das metas? Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. A primeira coisa é o quê? Qual que é o problema das metas? A gente tem que assumir aqui, nós somos os nossos piores carrascos. Se tem alguma coisa que a gente faz muito bem, é encher o nosso próprio saco. Você faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso. E aí chega nesse momento, nesse final do ano, muitas vezes me parece, tá? Me parece que a galera faz meta, é o quê? Ai, vamos compensar o ano que eu fui ridículo com metas otimistas para o ano seguinte. Não, vai falar, vamos ser sinceros aqui, cacete. Não é isso. Ah, não, mas 2025 foi um ano de muito aprendizado, então agora eu vou botar tudo em prática em 2025. Não, mas mentira, você foi um ridículo em 2026, 25. Em 2026 você vai ser possivelmente a mesma coisa, entende? Então, muitas vezes, nesse sentido, tem um certo tipo de compensação, de tipo, eu fui muito ruim, vamos fingir que eu sou bom, botando isso pra frente, empurrando com a barriga. É exatamente a mesma coisa que as pessoas fazem com a agiota, entende? Eu não sei vocês, mas parece que esse vídeo tá mais engraçado que o anterior. Talvez vocês vão concordar mais com esse vídeo por causa da linguagem. Presta atenção, hein? Presta atenção. É porque esse vídeo dá menos trabalho, que esse vídeo você não precisa fazer meta nenhuma, não é mesmo? Você é esperto. Se você me segue aqui, ó, seja normal, tenha bom senso, você já tá melhor na vida. Inclusive, se você quiser ser meu paciente, ou seja, dar mais um passo nessa relação, aqui embaixo tem um link, tá bom? O link para você mandar mensagem ali, a Paula marca ou uma hora, né, um atendimento de terapia, e aí a gente faz a sequência de terapia, como ela sempre funcionou, ou então você faz um atendimento pontual que é de 1h30. Tá? Tem pessoas que fazem acompanhamento, fazem esse atendimento, e tem muita gente que começa a terapia no atendimento pontual. Marca o atendimento pontual e depois segue a terapia. Se você quiser, o link está aqui embaixo. Tá? Se você, assim como eu, tá percebendo que, tipo, cara, por que a gente faz essas metas? Então, assim, a primeira coisa é o quê? Presta atenção, e muitas vezes a gente faz realmente esse mecanismo de compensação e ele é muito comum. A gente, né, como eu falei para o agiota, a gente compensa. Não, eu não vou conseguir pagar agora, mas daqui 2 meses eu vou pagar o dobro. Nós fazemos isso, né? Tanto que é assim que o banco muitas vezes ganha dinheiro, né? A agiota também. E assim também que a agiota acaba matando, porque você acaba não cumprindo com a tarefa que você falou que você ia pagar. Você não acaba não pagando a conta, o negócio sofre para você. Mas é uma forma da gente provar para nós mesmos que a gente ainda estamos no jogo. Então, muitas vezes as metas de fim do ano entram nesse aspecto, entendeu? Entra nesse aspecto de eu vou fazer uma compensação. Só que as metas, como elas são parâmetros, elas podem ser péssimos parâmetros, porque se você faz as metas muito mal, ou se você não se mexe pra porcaria nenhuma, elas vão virar um parâmetro muito ruim. Porque você vai entrar naquela sequência de autoexigência, a autoexigência vai virar uma culpa constante e vai virar uma punição. Esse é o problema. Esse é o problema. Entende? Você coloca uma meta. Quero ser melhor. Vou ler mais, vou emagrecer, vou guardar dinheiro. Vou guardar dinheiro, é uma boa meta. É claro que essa meta ela não vai funcionar de fato. Por quê? Porque talvez você não seja a melhor pessoa para guardar dinheiro, tanto que você teve que botar a meta. Não é mesmo? Você teve que botar a meta é porque tem alguma coisa errada. Como disse um paciente meu recentemente, que ele foi na igreja e tinha uma palestra de que para as mulheres que elas, né, dentro da igreja, de que elas precisavam comparecer, né? É necessário que compareça com uma certa frequência. Se está tendo essa palestra, é porque não estão comparecendo. Se tivessem comparecendo, não precisava explicar. Então você é a mesma coisa. Se está botando meta, é porque não realizou até agora. Se estivesse realizando, não ia botar meta. Então já tem um ponto contra, né,
Tem um ar-condicionado agora. Viu? Ouviram o barulhinho? Ó? Ah, coisa boa. Vamos voltar para onde estava? Maravilha. Mas o que acontece é o que, então? Você acaba traçando essa meta, e nesse traçar essa meta, a meta não é feita, como eu disse anteriormente ali, né, no vídeo de ontem, e você acaba entrando num ciclo de autoexigência. E você acaba entrando num ciclo de chicotear suas costas. Porque uma pessoa que entra num ciclo de autoexigência, e não de motivação, eu não estou falando que motivação é aquelas coisas vazias, mas realmente uma motivação real. A autoexigência, de certa forma, é uma visão muito crua que nós temos de nós mesmos. Por isso que nós somos os nossos próprios carrascos. Então você entra nesse ciclo de dinâmica. Obviamente você vai se sentir culpado e vai sempre ter uma culpa constante. Porque qual que é o problema da culpa? Nós podemos ter culpa dos erros passados, mas nós também podemos ter culpa dos erros futuros. Jota, como assim, Jota? Fala, minha senhora, como assim a gente pode ter culpa dos erros futuros sendo que a gente nem cometeu? Esse é o problema. A gente fica em constante sensação de aflição, esperando o momento em que nós vamos errar. A síndrome do impostor, a tal da síndrome do impostor, às vezes nasce dessa forma. Você constantemente está se colocando em autoexigência, sem nenhum tipo de compaixão, logo você se culpabiliza. E a qualquer tipo de deslize, você já começa a antever o deslize verdadeiro. E aí você entra no ciclo de culpa. Preciso guardar dinheiro. Chega no meio do mês, eu não consegui guardar dinheiro. Em vez de você olhar e falar, beleza, não estou conseguindo guardar dinheiro. Pelo menos a gente tem que empatar. Se eu conseguir guardar R$50, tá bom. Não, é do tipo, cara, eu tô de novo não guardando dinheiro. Qual é o meu problema? A culpa nasce desse tipo de pergunta. Qual é o meu problema? O que eu faço de errado? Por que só comigo acontece isso? Então a gente tem que tomar cuidado. E por que eu estou aqui ostracizando? Por que eu estou aqui destruindo as metas? Porque muitas vezes as metas só servem para isso. Para você se culpar, se culpar, se culpar, se culpar. Na igreja, no linguajar religioso, tem um certo tipo de erro, que é um pecado, que é o escrúpulo. É a pessoa que se vigia demais. É a pessoa que olha para si mesma demais e fica achando que tem muito erro no que ela faz. Então ela fica com o que seria o escrúpulo, né? Deixa eu ver qual que é a definição de escrúpulo, só para a gente poder ter um pouquinho mais de suporte aqui no que eu vou falar. Escrúpulo significa consciência dotada de sentido moral, caráter íntegro, estado de hesitação da consciência, dúvida, inquietação espiritual, atitude cuidadosa, cheia de zelo, meticulosa. Então o que acontece é o quê? O escrúpulo em si, é uma consciência dotada de sentido moral, caráter íntegro. Então todo mundo tem que ter um escrúpulo. Eu tenho escrúpulo, você tem que ter? Eu espero que sim, né? Olha, estado de hesitação da consciência, dúvida, inquietação espiritual. Tá? Entra mais aqui o que eu estou querendo chamar de escrúpulo. Tá? Atitude cuidadosa, zelo, enfim, não é isso, não é o sentido positivo. É o sentido negativo que eu estou usando aqui. Tá? Estado de hesitação da consciência, dúvida ou inquietação moral. Né? Então, nesse sentido, a pessoa que entra em escrúpulo, muitas vezes, ela entra em escrúpulo porque ela quer ter uma atitude perfeitíssima. E muitas vezes, com as metas que você coloca para sua vida, você faz isso. A autoexigência já é um sintoma de um perfeccionismo, entende? De uma rigidez moral, entende? Que vai gerar culpa. Porque o que é que não gera culpa? É uma consciência ampla de que você pode errar e que você vai responder por aquilo e você dá conta de fazer isso. A autoexigência, às vezes, é um olhar obsessivo sobre nós mesmos, porque nós desconfiamos de nós mesmos. E quando eu desconfio de mim mesmo, eu tenho a tendência a me culpar. Você entende isso? Consegue entender isso? Eu desconfio de mim mesmo. A autoexigência, então, é, de certa maneira, uma característica de pessoas inseguras, obviamente, mas também que tem uma baixa autoestima. Lembra que eu falei num vídeo aqui recentemente sobre identidade e autoestima? Até um vídeo bem longo. Então você não se estima, você duvida de você mesmo. Para você ter certeza que você vai acertar, você aumenta os padrões, você faz uma autoexigência. No que você aumenta os padrões, em algum momento você vai falhar, porque o teu sistema é muito exigente e você vai se culpar.
E depois de se culpar vai vir a punição. O que é a punição? A punição, ela pode, como eu já falei no vídeo da tríade da culpa, erro, culpa, punição. A punição, então, é como se fosse algo merecido, é meritório, entende? Então você vai lá, quero guardar dinheiro, não consigo guardar dinheiro, porque eu botei uma meta muito rígida, assim, no sentido, eu preciso guardar lá R$1.000 por mês. Mas para fazer isso você tinha que segurar muito, assim, e era, enfim, às vezes a gente não percebe, vai gastando um pouquinho, só sobrou 700, pô, eu sou muito ruim, blá, 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 blá. Daí vem a punição. Cara, quer saber, eu nunca vou conseguir o que eu queria mesmo. Eu sou um cara muito ruim, eu vou ficar em casa. Não quero saber, entende? Não, quer saber também, eu não vou guardar mais nenhum dinheiro. Também vou me endividar, entende? Aí você se pune. Aí ou então você pode ter um dinheiro, e o dinheiro que você tem é o suficiente. Não, mas eu queria, não vou comprar. Não vou comprar um sushi porque eu não guardei o dinheiro suficiente que era para ser, entende? Em vez de você transformar isso numa gamificação, que muita gente faz, você acaba usando isso de uma forma negativa. Viu? Era um vídeo sobre metas, mas nós chegamos aqui num ciclo, né, psicológico bastante intenso. Então esse tipo de coisa, muitas vezes a pessoa pede leveza, né? Quero ser mais leve, quero ser uma pessoa mais tranquila, quero ter mais bom senso. Muita gente acaba me seguindo aqui, inclusive, não sei se é o seu caso, porque eu trago leveza para você, tá? Por quê? Porque às vezes é esse ciclo que você tá. Autoexigência, culpa, punição. Autoexigência, culpa, punição. Então tem um juiz que julga suas ações dizendo que elas são as erradas e você entra no trilho da culpa. Erro, culpa, punição. Erro, culpa, punição. Tá bom? Inclusive sobre leveza, esse tipo de coisa, né? Se você quiser se aprofundar mais. Agora, em janeiro, daqui a pouquinho, do dia 12 ao dia 16 vai ter a Semana do Bom Senso. Na Semana do Bom Senso eu vou explicar o meu método da terapia do bom senso, reconhece, mapeia, imagina, age. Tá? Vão ser 5 lives, e daí vai ter um último dia ali que é o Minha Vida com Bom Senso. E por que eu tô falando isso? Porque vai ser a abertura da minha segunda turma do projeto Minha Vida com Bom Senso. Tá? É um projeto terapêutico prático. Como é que funciona o projeto Minha Vida com Bom Senso? Vai ter um mês de preparação, que é janeiro, tá? Depois das lives e a turma você vai receber 3 reflexões práticas, ou seja, reflexões com exercício, tá? Vai ter 4 reflexões práticas em fevereiro com um encontro comigo, dos alunos comigo. 4 reflexões práticas em março com encontro comigo. Em abril, 4 reflexões práticas com encontro comigo. E em maio, 4 reflexões práticas com encontro comigo. Tá bom? Então, o que você precisa para entrar nesse projeto? Uma caneta, um papel, disposição e, como disse alguns alunos, um lencinho também, porque ajuda. Mas principalmente entrar num link que está aqui embaixo, tá bom? Porque a minha ideia com o projeto Minha Vida com Bom Senso é realmente levar mais leveza, sinceridade e bom senso na tua vida. Então, muitas vezes você está preso nessa autoexigência, nessa culpa constante, esse tipo de coisa, você fala que eu preciso ser mais leve, eu preciso reorganizar as coisas aqui. Eu consigo te ajudar com certeza nesse projeto, entra aqui embaixo, tá? Mas seguindo, então, eu comecei falando sobre metas e entrei nesse ciclo aí da punição, mas o que a gente tem que entender é isso, muitas vezes as metas que a gente coloca, elas se transformam nesses gatilhos. Então, a minha pergunta é, para que metas que nunca se cumprem? Para que metas que não se cumprem? Para que eu vou criar novos parâmetros de punição? Tem muita gente, eu falei do escrúpulo, né? Tem muita gente que entra em contato então com a galera mais intelectual, começa a estudar, ou a galera que entra em contato com a galera da psicologia. Tem muito isso. E o cara começa... Calma aí que minha cadeira tá derretendo aqui. Voltou? É que eu ouço o barulho e ela soltando ali a válvula. Mas o que acontece é o quê? Muita gente entra às vezes numa área de psicologia, começa a estudar e começa a ver, tipo, meu Deus do céu, eu tô muito pra trás, eu sou um péssimo, eu sou terrível, eu tô pra trás, coisa e tal, e começa a ser contraproducente. Então o que você tem que pensar é assim, não só nas metas, mas nos atos que você tá fazendo, o que é contraproducente? Né? Faz as coisas para ser mais feliz, para se realizar. Claro que vamos dar um exemplo, terapia, como eu disse aqui, se você marcar um horário comigo, terapia muitas vezes ela não é tão legal assim, mas ela é producente. Ela te ajuda. Ela pode ser eficiente, por mais que tenha dias que não sejam mais legais do mundo, né? Mas a questão é isso. Para que eu vou seguir metas? Para que eu vou seguir parâmetros se eles nunca se cumprem? Se eles estão ali simplesmente para me maltratar e me dar mais uma nova chicotada na cabeça. E meu lombo vai ficando marcado. Tá?
Por isso, o que eu digo para vocês, né? Um dos modos para você sair desse escrúpulo e um dos modos para você sair dessa obsessão, essa autoexigência, não é simplesmente chutar o balde, né? Mas o que eu falo aqui, tá? É assim, é criar, entenda bem, tá? Não vai me julgar mal. Criar micrometas. Ô, Jota, o que seria micrometas? Minecraft, não, esse... Cadê sangue? O que seria uma micrometa? A meta do dia. Cada dia basta o seu cuidado. Cada dia basta o seu mal. Cada dia basta. Eu vou fazer a atividade do dia. O que hoje eu preciso só fazer? Entende? Você tira essa pressão das metas. Você consegue começar a transformar em um bloquinho. Eu tenho um bloquinho aqui, tá? Que eu sempre estou colocando aqui as metas do dia. O que eu preciso fazer hoje? Entende? Começa a pensar nisso no agora. Porque qual que é o problema da meta? É que você tem que ir alcançando essa meta até chegar lá, né? E ela vai gerando essa angústia e essa tensão. Mas se a meta é diária, se a meta é agora, ela não é uma meta. Ela é uma ação. Ela deixa de ser um objetivo lá, ela se torna um objetivo aqui. Entende? Eu faço agora. Vocês já perceberam que muitas das coisas que eu digo, as dicas que eu dou aqui, elas poderiam se resumir em traga isso para o seu cotidiano e para o agora e viva o agora? Você já percebeu isso? Então, a mesma coisa vai ser com essas metas aqui. Traga para o agora. É quase como se fosse, você já deve ter visto aquele vídeo, aquele filme lá, O Feitiço do Tempo. Você assistiu? O Feitiço do Tempo, o nome em inglês é o Dia da Marmota. Né? Que o cara volta para o mesmo dia, 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 volta para o mesmo dia. Então, muitas vezes, o que a gente tem que pensar? Que eu tenho um dia. Eu tenho hoje. E eu não vou me impressionar além de hoje. Por hoje sim, por hoje não sei o que você vai fazer, mas por hoje só basta hoje. E assim, se você vai ter algum tipo de meta, ter algum tipo de objetivo, que ele vai sendo ajustado com o caminho, entendeu? Acho que isso é algo que pode te ajudar. Se você tem a tendência a se punir, se você tem a tendência a ficar numa expectativa muito alta, possivelmente você não está sabendo se julgar, você não está sabendo avaliar a atividade de acordo com o seu esforço e capacidade, e você não está tendo emocional para lidar com esse processo. Então, ande hoje, para onde eu vou hoje. E no que eu fizer hoje, eu vou ajustando esse objetivo de acordo com o meu caminhar. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, não é mesmo? Não tem aquela frase? Jota, isso parece coisa de comunista, parece, não parece? Parece muito aquela sem lenço, sem documento, caminhando, quanto vento, silêncio, não parece isso? Caminhando e cantando e seguindo a canção, não parece esse tipo de coisa? Mas é verdade. Esse poema é do Antônio Machado, né? Posso chamar de poema. Ele traz uma verdade, traz uma realidade. Tanto é que as pessoas que vão ficar parametrizando, vai ficar essas coisas. Ou tem as pessoas que assim, dane-se isso daí. Dane-se, pra que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Por isso, eu já falei isso no vídeo recentemente, foque-se no seu dever. Foque-se no que você tem que fazer agora. Foque-se em o que a vida está te pedindo agora. Pega a tua caderneta já, né? A gente já antecipando o projeto Minha Vida com Bom Senso. Pega a sua caderneta, entende? E comece a pensar nesse sentido. Comece a pensar mesmo, assim, no sentido de, tá, o que eu posso fazer hoje? Entende? Eu pego um bloquinho, como é o meu aqui, sou cheio dos papéis, né? Bloquinho, caderneta, livrinho, coisa e tal. E vamos, tente hoje. O que eu tenho que fazer hoje? E se force no agora, tá? Porque o que acontece muitas vezes, vamos dar um exemplo, uma pessoa que está saindo de um vício, uma pessoa que está saindo de um comportamento, uma pessoa que está querendo ser diferente, muitas vezes o que acontece é o quê? Essa pessoa começa a falar, mas eu não sei se eu vou aguentar ficar sem, eu não sei se eu vou conseguir parar, esquece, hoje, foca em hoje, entendeu? É hoje. Eu não sei se eu consigo dar conta de construir uma casa, qual é o tijolo que você vai colocar agora? Entende? Enfim, pensa nisso. Tá? É uma forma, até uma forma que eu uso aqui para pensar, né? Nos meus roteiros, nos vídeos, assim, já teve situações em que eu olhei aqui e falei, cara, eu não tenho mais o que dizer. Não, mas o que eu posso falar hoje? Eu venho aqui e falo. Eu venho aqui e falo.
eu venho aqui e falo. Tem dia que não tá tão, eu não tô assim, aquele cara assim, estourando de criatividade. Mas eu tô aqui, venho aqui, qual que é o tijolo que eu vou botar hoje nessa construção aqui, entende? Como que eu vou fazer isso? Então pense nisso. Dane-se as metas. Pense no agora. Faça o que deve ser feito agora, com qualidade, com habilidade. E a última coisa que eu te digo é, se você não vai pensar no objetivo, você vai pensar o quê? Na forma como você vai realizar. Eu falei isso, né? Em algum vídeo, né? Falei, mas não vou lembrar qual. Também, repito aqui. Então pense na qualidade da ação, tá? No dia de hoje. Não no objetivo da ação, mas na qualidade de agora. É tipo um santo aqui. Para ser santo ele não pode ficar pensando, será que eu vou chegar no céu, sim ou não? Será que eu... Não, eu tenho que amar essa pessoa que está na minha frente. Então eu vou amá-la. É isso, entende? O caminho é mais direto, vai do ponto A para o B. Às vezes é ponto A, do B, do C, coisa e tal, que tem um grande plano para chegar no grande alfa, ômega, num grande objetivo. Não precisa, às vezes é só isso aqui, ó. Eu agora estou agindo de acordo com o que eu acho que eu devo agir. Claro que isso não exclui você ter objetivos, mas isso diminui a tensão interna. Tá bom? É isso, meus caros. Voltamos só o ano que vem. Só o ano que vem, então olha, com metas, sem metas, tá? Too many jokes. Feliz ano novo. Que 2026 sejam 365 dias e oportunidades de ser feliz. Não, mas que 2026 seja melhor que 2025. E que seja bom de verdade, que você consiga realizar aí pelo menos algumas das coisas que você propôs, ou pelo menos você me siga aqui, tá bom? Quem sabe, ó, bota uma meta aí, uma micrometa, ler esse microlivro aqui, ó. Em 2026 vai ter, ó, em janeiro eu vou começar o Clube do Livro aqui, a arte de decidir bem, a virtude da prudência, aqui no meu clube do canal, tá bom? Então, se quiser já assina, R$ 7,99 você apoia o meu canal aqui, além de ter acesso a todos os podcasts de forma exclusiva. Em 2026 vai ter o Clube do Livro, desse livrinho aí. Tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.